Olá pessoal, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar o quanto o DoubleCAD XT, que é uma versão gratuita de um software excelente para fazer desenho técnico e também modelagem 3D, o quanto ele é parecido com o AutoCAD. A maioria das pessoas está acostumada com o AutoCAD pelo simples fato desse software ser aplicado de maneira maciça em universidades e faculdades que lidam com desenho técnico, aí estando inclusas, por exemplo, faculdades de arquitetura e engenharia. Então, quando você sai da faculdade, você fica praticamente refém do AutoCAD para fazer os seus trabalhos. A maioria dos softwares hoje em dia, eles se comparam ou tentam aí se inspirar nas ferramentas do AutoCAD para criar a sua interface, a sua relação de comandos para facilitar essa migração. Esse é o caso do DoubleCAD. Como você vai perceber, é muito parecido com o AutoCAD. Então, vamos criar um novo arquivo aqui, um novo projeto, para que você veja como o DoubleCAD é parecido. Hoje o nosso tema será o comando fillet, que existe tanto aqui no DoubleCAD como lá no AutoCAD, também no AutoCAD 2010. Uma coisa que eu fiz aqui sem querer, mas que nós já podemos usar como referência para saber como é possível alterar a escala e as unidades usadas para criar os projetos no DoubleCAD é que todas as minhas unidades aqui estão em polegadas. E a não ser que você more em um país de língua inglesa, nós usamos aqui o sistema métrico. Então, como é que nós podemos alterar as opções do DoubleCAD para que sejam usados o sistema métrico? Nós temos aqui no menu Options, temos lá Drawing Setup, e lá no Space Units, nós vamos aqui escolher o sistema métrico como sendo o nosso sistema de desenho. Eu particularmente prefiro desenhar em centímetros, mas caso você queira usar metros, fique à vontade para alterar aqui as suas opções. Então, escolho lá centímetros nas unidades, dou OK e repare que agora nós vamos desenhar em centímetros. Para desenhar aqui no DoubleCAD, o processo é bem semelhante ao que acontece lá no AutoCAD. Você vai especificar aqui uma linha. Eu vou desenhar aqui, por exemplo, uma linha com 100 unidades em X. Você pode ver que eu estou manipulando aqui o espaço 3D. Se eu quiser fazer um desenho isométrico, é só pressionar o Shift, que ele vai orbitar em volta do desenho. Como não é esse o nosso caso, vou colocar aqui na vista de topo, com esse menuzinho aqui. Então, pressiono o Enter, ele vai finalizar o comando. Botão direito, abre um menu auxiliar. Vamos cancelar para criar uma outra linha. Lá no AutoCAD, se nós quisermos criar linhas paralelas aqui a um objeto, nós temos o comando Offset. Aqui no DoubleCAD nós temos exatamente o mesmo comando. Você pode acionar aqui por esse íconezinho ou então lá embaixo digitando Offset. O meu offset, como mostra aqui nesse cantinho, vai ser de 15 unidades. Então, já está confirmado. Caso você queira fazer algum tipo de alteração, é só colocar aqui a unidade. Então, eu vou selecionar aqui a minha linha e o lado para onde eu vou fazer o offset. Vamos cancelar aqui o comando. Vamos fazer uma cópia agora desses elementos. A cópia vai ficar posicionada aqui. Eu só pressionei Enter para confirmar, cliquei num ponto de referência, o procedimento é exatamente o mesmo como lá no AutoCAD. Fiz uma cópia. Apertei Enter para confirmar. Vamos agora rotacionar nossas linhas. Podemos usar uma linha de referência que é essa aqui. Pronto, vamos rotacionar 90 graus. Só digitar 90. Pronto.
que é que nós faremos agora? Vamos fazer ligações entre essas linhas. Vamos fazer o que nós chamamos de arremate das linhas, que é fazer as linhas se conectarem aqui com ângulos retos. Vamos usar para isso o comando fillet. O comando fillet pode ser acionado por aqui, por esse íconezinho, fillet, ou então aqui por essa opção. Como você pode perceber aqui pela linha de comando, nós temos também aqui no DoubleCAD uma opção chamada Radius, que permite alterar o raio do fillet. Assim como acontece lá no AutoCAD, o fillet pode fazer o arremate usando uma linha reta ou então um arco. Nós podemos escolher o raio aqui sem acessar a linha de comando, simplesmente digitando o valor numérico aqui nessa caixinha no canto inferior esquerdo. Então coloco lá que vai ser 0, clico nessa linha, depois clico nessa, vejam que ele fez o arremate e vou clicando. Uma vantagem em relação ao DoubleCAD, que não existe lá no AutoCAD, ou que pelo menos foi implantado há pouco tempo só no AutoCAD, é que o fillet aqui já está no modo múltiplo. Repare que eu estou no mesmo comando fillet, não precisei acionar nenhum tipo de comando para múltiplo, como acontece no AutoCAD, e fiz o arremate de múltiplas linhas aqui no DoubleCAD. Se fosse o caso, vamos fazer um fillet com arcos. Eu alterei aqui, claro, a minha sequência com um Ctrl Z. Eu voltei no histórico. Vamos aqui alterar o nosso raio para 60. Então clico aqui e o arremate da linha foi feito com 60. Vamos alterar aqui para 75. Como eu fiz o offset dessas linhas, para que o arco fique perfeito, eu tenho que fazer o incremento também do raio de 15 em 15 unidades. Então vamos colocar 90. Pronto. Olhem aí como ele ficou o arremate da linha. Isso daqui você pode aplicar num projeto de maneira idêntica e exata ao AutoCAD. A vantagem desse tipo de ferramenta, ou pelo menos de você usar o DoubleCAD nesse sentido, é que se você tem uma experiência prévia com o AutoCAD, você poderá fazer a migração para o DoubleCAD, que é completamente gratuito, de maneira extremamente fácil e rápida. Se você usa softwares 3D como Blender, o DoubleCAD é um excelente companheiro para manipular arquivos de CAD. Por quê? Porque ele abre arquivos DWG. Como você pode ver aqui, eu tinha aberto já alguns arquivos DWG, alguns blocos de arquivos DWG. E exporta no formato DXF, que o Blender reconhece sem maiores problemas. Ok? Bem, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e até a próxima!